assim? As ações das lojas americanas caíram. Eu não acredito, como assim? Mas eu recebi o cachezinho pra fazer as Black Friday sem ações. Agora está valendo menos do que um saquinho de pão. Né? Papai Noel, o senhor poderia pelo menos me ajudar a fazer o lixinho. Puta que pariu. 40 bilhões de rombo contábil nas lojas americanas. E o mais impressionante é que ninguém tá preso ainda, meu irmão. Ninguém foi pra cadeia ainda. Nos Estados Unidos teriam pelo menos umas 10 pessoas aí presas, né? Agora, como é aqui no Brasil, tudo acontece na maior maciota. São mais de 19 mil empregos em risco, pessoas que podem perder o sustento da sua família. Desculpa que eu fico ofegante quando eu estou interpretando o espertinho. São vidas destruídas, né? Pessoas arruinadas, empresários que eram fornecedores das lojas americanas vão ficar simplesmente sem receber, podem quebrar, né? E os 3 sócios ali, depois PW e tudo mais, dizendo, como Lula diria, né? Mas eu não sabia. Que sítio, triplex, eu não sabia de nada, nós não sabíamos de nada. Mas é muita canalice, sabe? E a possibilidade de ter um efeito em cadeia que pode derrubar ainda mais toda a economia brasileira, toda a bolsa brasileira e passar por um período ainda mais difícil do que o que nós já passamos. E aí você vê esses garotos propaganda da lojas americanas, sempre aquela galera da Beautiful People, né? Então Fábio Porchat, o espertinho, né, ali fazendo a Black Friday. Vem aqui, Castanheira, que eu vou te dar um beijinho bem na boquinha. Pra gente poder vender essa televisãozinha que tá quase de graça, com as sobrancelhas de cebola molhado. Puta que pariu. Hã? Então, aí você vê toda essa Beautiful People, Porchat, Felipe Neto, o próprio Felipe Neto. É muito engraçado as empreitadas financeiras que ele tomou, né? Recomendou uma criptomoeda, essa criptomoeda desabou 96% em um ano. Lançou a loja das coxinhas, as coxinhas faliram, e aí ele arranjou a desculpa. Agora eu virei vegetariano, não como mais carne. Criou o Disque Criança, né, que era uma prática banida da televisão, que ele implementou no canal dele, depois que comprou a manchão do mamão, né? Venha conhecer minha manchão, aqui diz que criancinha, só vou te ligar. Eu lembro quando eu era moleque, gastei uma grana imensa ligando pro Papai Noel. Quando a minha mãe viu isso, né? Nossa, menino, você não presta, você é do cão mesmo. Fechou com a Galvoa para fazer transmissões futebolísticas na empresa dele agora. E agora o Casimiro é que fechou com a FIFA. E apoiou o Lula aí nessa briga de mentirinha com o Bolsonaro. Bolsonaro e Lula é a mesma bosta. Mas o espertinho, eu vou fazer o L. O amor venceu. Diante dessa situação toda de desgraça, né, vocês estão vendo aí com lojas americanas, etc. O mais importante é o seguinte: como é que você está nessa situação toda? Como é que você está nesse ano? Porque se você não souber gerir o teu capital, se você não souber gerir aquilo que você... como proteger mesmo o teu patrimônio, aquilo que você ganha, aquilo que você suou para trabalhar, vai tudo virar pó, certo? Então, nesse vídeo de hoje, diante de toda essa merda que está acontecendo, eu quero compartilhar aí 3 dicas do Ramiro Gomes Ferreira, que é meu gestor financeiro, e eu quero te convidar para participar do DMA, que é o Descomplicando o Mercado de Ações. Eu vou deixar o link aí na descrição. Eu falei bastante dele no ano passado, na verdade em setembro. E como eu faço para proteger o meu patrimônio? Primeiro é a diversificação, né? O cara que investiu só em Americanas está fudido. O cara que aposta em uma ação, ele está fudido. O cara que tem mais de 3% do seu patrimônio investido em uma coisa só, ele está fudido. E o que você tem por aí, que não falta por aí, é gente oferecendo a pílula mágica, um milagre. Então chega o cara lá falando, estou aqui junto com o mendigo. O mendigo está ganhando 300 mil reais por mês só porque
Eu fiz aqui as transações com o mendigo. Isso não existe. Você que acha que enriquecer é rápido e fácil, já pare de assistir esse vídeo agora mesmo, porque esse vídeo não é para você. É com muito suor, com muito sacrifício mesmo, certo? Então, como é que eu protejo o meu capital? Eu tenho uma estratégia clara de investimento. E essa estratégia clara de investimento é o que eu gostaria de passar para vocês. Então, o link está aí na descrição para todos, né? Então, é muito importante você saber qual é a hora de comprar uma ação. Que critério você utiliza para saber se essa ação está barata na hora da compra e se ela tem projeção de subir, né? E ganhar mais valor de mercado no longo prazo. Qual é a hora de vender? Como escolher essas ações que têm o maior potencial aí de crescimento, né? Você não torce por uma ação. Você se desapega de qualquer tipo de fator emocional e você utiliza a sua estratégia na hora de alocar os seus recursos, né? A regra dos 3%, desculpa aqui o WhatsApp, isso aqui é corno manso, tá bom? Corno manso, mansíssimo, né? Então, a regra dos 3%, né? De você não alocar mais de 3% do seu patrimônio em uma ação, né? Você diversificar de maneira ao seu patrimônio estar sempre protegido para não cair numa dessas armadilhas, como aconteceu nas americanas agora. Então, ações brasileiras, ações norte-americanas, fundos imobiliários, renda fixa, pós-fixada, pré-fixada, né? E aí eu te pergunto o seguinte, você tem uma estratégia clara? Ou isso que eu falei para você, eu estou falando grego? Porque se caiu em uma dessas duas situações, ou seja, estou falando grego, você não sabe, você não tem estratégia clara, você não sabe o que está fazendo, você não parou ainda para pensar o preço que você paga por permanecer nessa ignorância. Permanecer sem entender essas coisas. Muito bem. O DMA nós tivemos uma turma ano passado, certo? Por volta de setembro. Essa é outra turma que nós estamos abrindo agora e vai ficar aberta só até segunda-feira, sem enrolação, porque são turmas de cada vez, porque o acompanhamento dessas pessoas necessita uma equipe, certo? O que é o DMA, que está o link aí na descrição? É um treinamento para você, feito pelo meu gestor financeiro, CFP, que é o Ramiro Gomes Ferreira, tá bom? É como você vai proteger o teu patrimônio, independente se é o canalha do Lula na presidência da República, ou quem quer que seja. Independente do político, o meu dinheiro vai estar protegido e vai estar prosperando, porque eu sei diversificar e eu sei quando alocar e eu sei quando comprar e quando rebalancear a minha carteira, tá? É para você que quer saber como ter uma rentabilidade acima de 10%, né, acima da inflação. Então o link está aí na descrição, participar do DMA. Eu tenho certeza que é o conhecimento mais importante que você vai ter, tá? Para sobreviver no Brasil. Isso é sobrevivência mesmo. Essa é uma experiência de aprendizado para qualquer pessoa, quem tem conhecimento do zero, tá? Ou quem já sabe, ou para quem tem o conhecimento avançado. É absolutamente fundamental para qualquer pessoa participar, certo? É estratégia clara de você jogar com as estatísticas ao teu favor. Quando você enxerga a bolsa a longo prazo, você vê as estatísticas a teu favor. Transformar R$1.000 e R$118.000 em 25 anos, como o Ramiro explicou no gráfico, naquelas aulas gratuitas que eu ofertei ano passado aqui. R$1.000 em R$118.000. É você ter a sua aposentadoria sem depender do governo. Não com pílula mágica, não com coisa fácil. Estou falando em longo prazo de 25 anos, com estratégia clara. Isso é absolutamente possível, certo? Não é para quem quer diquinhas de youtuber, como Filipina. Agora que estou comprando essa criptomoeda, qual é o seu critério para comprar essa sua criptomoeda que desabou 96% em um ano? Qual é o seu critério? Como você aloca os seus recursos? Isso aqui, essa experiência de aprendizado não é para quem quer diquinha de youtuber, para quem compra a ação através de notícias, certo? Para quem acha que investimento é um cassino. É para quem quer uma estratégia a longo prazo, para proteger e multiplicar o que você tem, tá? Você vai receber também um ranking vitalício das ações mais baratas da bolsa, saber exatamente quando comprar e quando vender uma ação,
montar uma carteira de investimentos nos Estados Unidos, que é muito importante também, diversificar aqui no Brasil, diversificar nos Estados Unidos. Nós temos a garantia total de 7 dias. Se você entrar lá e aquele conhecimento não fascinar, né, a sua percepção de mundo, se ela não encantar você já do começo, você tem todo o seu dinheiro de volta. Sim, 7 dias é o prazo legal, mas tem muito conteúdo lá já para você fazer e eu tenho certeza que vai ser o investimento mais importante da tua vida inteira, certo? E se não for, seu dinheiro de volta, meu irmão. Não é à toa que eu tenho 4,9 de 5 nas notas de todos os produtos que eu oferto, porque eu só trabalho com os melhores do mercado, só trabalho com pessoas muito sérias, tá bom? Qual é o valor de participar do DMA? E você tem que participar se quiser garantir um futuro para sua vida e para sua família. R$ 6,50 por dia. Para você ter acesso a um gestor CFP como o Ramiro, você tem que ter pelo menos 3 milhões na sua conta, certo? Eu oferto esse conhecimento por R$ 6,50 por dia. Não paga nem um café para você, tá bom? Você vai, durante todo o momento, por isso que as turmas só acontecem em momentos específicos do ano, você vai estar acompanhado pelo Ramiro e por toda a equipe de quase 90 profissionais, tá bom? E se você acha que é caro pagar por conhecimento, você não sabe o preço que você paga por permanecer na ignorância. E quem sabe o que planta, não tem medo da colheita. Não teme a colheita futura. Muito bem. O DMA está aí na descrição para você participar. É legal usar o espertinho? Sim, é legal. É legal ver lojas americanas nesse buraco? Não. Isso é absolutamente terrível. Você vê pessoas perdendo seus empregos. Você vê pessoas sem ter o que fazer, né? Por causa de canalice que aconteceu ali dentro. Com certeza. 40 bilhões não acontece assim da noite pro dia, certo? Agora a questão mais importante é o que você vai fazer diante disso tudo. Como é que você se protege disso tudo? Como é que você planta para que o seu futuro esteja garantido? É isso que eu quero ofertar para vocês, tá bom? Então o link está na descrição, no comentário fixado. E eu vou deixar aqui o Ramiro Gomes Ferreira falando das 3 coisas importantes, 3 lições importantes para você tirar desse caso das americanas aí e os espertinhos que povoam o mundo. Agora, o que fazer, tá? Para construir o que fazer, eu quero construir aqui 3 lições que todos os investidores tinham que tirar de toda essa história. A primeira lição, muito, mas muito importante, é de não se apegar emocionalmente a uma ação. É de você sempre se manter como um investidor, um cara que toma decisões com base em lógica e não em emoções. E essa história, né, de uma empresa enrolada que viu as ações despencarem, que tem um news flow aí muito forte, né, uma série de notícias um dia após o outro, eu já vi várias vezes e inclusive já fiz parte de um grupo de torcedores de uma ação. Né, lá atrás, lá no final do ano de 2009, eu comprei ações de código 1011, eram as ações da Parmalat, que eu vi que elas tinham despencado, elas tinham saído de R$8 ali na época, pré-crise de 2008, até mais ou menos R$1, R$1 e pouquinho, foi quando eu comprei. E a partir do momento que eu comprei essas ações, eu ficava todos os dias em fóruns, no Orkut e no ADVFN, junto com outros investidores entre aspas, né? Todo mundo ali era especulador, torcendo pela empresa. E a cada notícia que saía, a gente vibrava, mandava foto de foguete, a empresa vai decolar, a gente vai ganhar muito dinheiro e tal. Enfim, o que era aquilo, né? Era um monte de gente agindo de forma absurdamente emocional. E eu vi esse caso se repetir depois com o Mundial, foi uma bolha absurda no mercado financeiro, depois vale a pena pesquisar. Eu vi isso se repetir com IRB, eu vi isso se repetir com Oi, e infelizmente em alguns comentários aqui no YouTube, eu tô vendo pessoas que querem comprar ações das lojas americanas. Tipo ali, o Jimmy comentou que quem comprar agora está apostando na recuperação da empresa. Ou o Jackson, que colocou que, poxa, para mim é hora de comprar. Se você espera um produto ficar caro para comprar, você está investindo errado. Ele até fala, não, tô falando isso aí para quem quer investir um pouquinho, tá? Só que quanto mais americanas caem, mais dinheiro eu coloco. Tô comprando cada vez mais. Enfim, a história do cara que se apega emocionalmente é essa. Ele compra uma ação só porque ela caiu. Começa às vezes com um pouquinho, mas muitas vezes se torna um percentual relevante do patrimônio, na faixa de 10%, 20%, 30%, 50%, e aí vira torcedor, tá? Vira torcida organizada, vira quase uma religião de investidores que se reúnem em fóruns, em grupos no WhatsApp, para ficar torcendo pela empresa. Eu vi isso
várias vezes. Até quero destacar aqui um caso que foi o da Oi, né? Que tinha até um influenciador de Oi, um cara que só postava vídeo sobre a Oi. Ele não era educador financeiro, ele era um influenciador de Oi, por incrível que pareça. E lá pelas tantas, tá, alguns anos atrás, eu fiz um vídeo alertando sobre esse problema, né, de se apegar emocionalmente a uma ação e alertando os investidores da Oi, que eu via que estavam ali muito emocionalmente envolvidos com ela. E os comentários que eu recebi me assustaram, né? Eu vi comentários tipo esse do David, que falou que a Oi era uma empresa que tinha uma tecnologia cobiçada pelas maiores do mercado. Eu vi comentários como o do Josafa, que a Oi tá muito melhor que as minhas buy and hold, ainda bem que tem o Oi, kkkk. Comentários como o Di, que falou que você errou, parabéns para quem estudou e tal. Enfim, comentários que me fazem crer que por trás disso tem um apego emocional muito grande. Eu sei entender, tá? Não dá para se pegar emocionalmente a uma ação. Segunda lição, tá? Regra dos 3%. Para te explicar o que é a regra dos 3%, eu preciso te explicar que muitas vezes a tua análise vai estar errada. Às vezes por conta de um erro de uma premissa, às vezes por conta de você contar com uma realidade que na verdade não existia, como o caso das Americanas, que não é culpa dos investidores, né? Eles foram lesados também. Eles também sofreram as consequências ali dessa ocultação desses bilhões e bilhões de dívidas, mas isso acontece no mercado, tá? A única certeza é que não existe certezas em renda variável. E por causa disso, entra a regra dos 3%, que é o seguinte, é você nunca ter, numa única ação, num único ativo de renda variável, um percentual maior do que 3% da sua carteira de longo prazo. Então como é que a gente faz aqui no Clube do Valor, tá? Os nossos clientes de Wealth, eles possuem carteiras por longo prazo que tem dentro da carteira de ações 20 diferentes ações. Aí você deve pensar, poxa, Ramiro, mas tem 20 diferentes ações e se o peso for igual, você vai ter 5% de cada ação. Mas o ponto é, além de ter ações brasileiras, a gente sempre tem também ações norte-americanas, a gente sempre tem também fundos imobiliários. Para, assim, 90% dos nossos clientes, a gente tem também renda fixa, pós-fixada, pré-fixada, atrelada à inflação. E com isso, o peso de uma ação na carteira, ele raramente é acima de 1,5% da carteira como um todo. Aí a regra dos 3% diz que, independentemente de quanto você investe, você não tem que ter um peso maior do que 3% numa única ação. E isso me ajuda a responder a dúvida do Jadson, né? Que comentou recentemente, Ramiro, eu não tenho Americanas na carteira porque eu sigo a sua estratégia das 20 ações mais baratas da Bolsa. Mas vamos supor que as Americanas estivessem entre as 20 ações mais baratas da Bolsa, o que vocês fariam? Então, Jadson, o que a gente faria, né? No próximo rebalanceamento a gente venderia, com absoluta certeza, porque a empresa entrou em recuperação judicial e é um dos filtros, tá, que a gente usa para tirar empresas do ranking, da lista das mais baratas. Esse era um caso bem diferente, tá, porque a gente nunca investiu numa empresa que entrou em recuperação judicial, então provavelmente a gente iria fazer isso no próximo rebalanceamento, ou quem sabe imediatamente, mas o fato é, a gente não sofreria tanto, porque mesmo caindo 90%, essa única ação, para os nossos clientes de Wealth, ela representa, na maioria das vezes, algo entre 1% a 2% da carteira. Então, no pior dos cenários, a gente teria perdido ali 1,5% do patrimônio. Claro, ninguém gosta de perder, mas o patrimônio como um todo estaria protegido. Enfim, essas são as duas primeiras lições. E antes de ir para a terceira, eu queria te ajudar a responder a dúvida que é a seguinte. Lojas Americanas está barata? É hora de comprar? Para te responder isso, tem aqui a terceira lição, que é ter uma estratégia clara. Eu defendo muito que todo investidor tem que ter uma estratégia clara e que fique muito transparente aqui. Não precisa ser a minha, não quero soar aqui como o senhor da razão, como o cara que fala, siga a minha estratégia, eu não invisto. Não, eu quero que você tenha uma estratégia clara. Pode ser a do Luiz Barsi, que é uma estratégia muito boa. Pode ser a do Raul, investidor Sardia, que é um cara que eu conheço e admiro pra caramba. Pode ser a nossa também, mas você tem que ter uma estratégia, que é uma diretriz para você saber quais ações comprar, para saber quando comprar e quando vender uma ação, pensando em preservar o seu patrimônio antes de multiplicar. Que a multiplicação acaba sendo consequência para quem investe bem em ações e com pilares muito sólidos, né? Visão de longo prazo, boa diversificação, boa estratégia e aí por diante. E aí, para minha estratégia, vale a pena comprar Americanas agora? Bom, no próximo mês de fevereiro, a gente vai atualizar o ranking das ações mais baratas da Bolsa, que a gente atualiza a cada mês, e ela vai sair desse ranking porque ela entrou em recuperação judicial. Mas para te explicar se a gente teria Americanas agora em janeiro, eu preciso te explicar como é que a nossa estratégia funciona. A gente pega todas as ações listadas na bolsa, roda uma série de filtros e depois a gente compra aquelas que têm maior earning yield, que é o resultado operacional dividido pelo valor total que alguém tem que pagar para levar uma empresa, que é o valor de mercado mais a dívida líquida dela. Essa estratégia que a gente segue, né, para dar contexto, a gente testou e os resultados foram muito bons no passado.
tá? A carteira da estratégia teria subido muito mais do que o Ibovespa. Aliás, a gente não apenas testou, como a gente é skin in the game. A gente coloca a pele em risco, a gente segue essa estratégia na prática e o resultado dela, na carteira do nosso cliente mais antigo, foi bastante superior ao resultado do Ibovespa nesse período de mais ou menos 6 anos e meio. Enfim, essa é a estratégia, mas o que eu mais gosto dela é a clareza que ela traz para o investidor. A clareza a ponto de você bater o olho num ranking como esse e ver quais ações estão baratas, quais não estão, quais é o momento de comprar, quais é o momento de manter, quais é o momento de vender. E aí, nesse ranking, no mês de janeiro, Lojas Americanas está lá embaixo, está na posição 139, ela já não estava barata para gente, mesmo antes de se descobrir que ali os balanços eram fraudados. E mais, ela nunca teve, há mais ou menos um ano, eu fiz um vídeo falando sobre as 5 ações mais caras da Bolsa e olha só, lá estava Americanas como uma das 5 mais caras da Bolsa. Mas o ponto é então que para a gente não vale a pena, a gente não vai comprar. Por conta da primeira lição do apego emocional, eu não recomendaria que vocês entrassem nessa. Investir não é isso, não é apostar. Investir é ter uma estratégia clara para guiar aí a sua tomada de decisões. Demorou muito, meu irmão. Bora estudar com os melhores, bora mudar o destino da tua vida, o destino da tua família, garantir um futuro tranquilo e uma aposentadoria sem depender deste governo de merda. Já demorou muito. Link tá aí na descrição. É só até segunda-feira, sem choro nem vela.